Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos de Provérbios de Salomão, capítulo 25, versículo 28, que nos diz o seguinte: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Amém. Prestemos atenção na última parte. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Em outras traduções, está escrito da seguinte forma: como a cidade derrubada que não tem muralhas, é assim aquele que não tem domínio próprio. Amém. Vamos orar. Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Senhor, te pedimos de que o Senhor venha se revelar através da tua palavra. Palavra essa que nos traz ânimo e que nos ensina a te servir em espírito e em verdade. Amém. Amados, este Provérbios é um dos provérbios onde as quais os servos do rei Ezequias transcreveram. E o mais interessante é que ele está falando sobre conter-se, sobre ter domínio próprio. E é interessante que este provérbio fora ensinado pelo rei Salomão. Aqui voltamos a ver uma estrutura similar àquela que encontramos nos provérbios de Salomão, com versículos que são desconectados um dos outros, cada um com um pouco da sabedoria do rei, a saber que o rei Salomão era um homem dotado em sabedoria, de maneira tal que quando ele oferecera sacrifício ao Senhor, ele pediu sabedoria e Deus assim falou para ele: até o que tu não me pedistes, eu te darei. Ainda vemos que neste capítulo, muitos que são voltados para ensinar os leitores sobre as atitudes do rei. Como vimos em capítulos anteriores, diversos outros ensinamentos, porque toda a vida de Salomão era para ensinar o povo, era para, acima de tudo, com sua sabedoria, ele passara por várias experiências essa que nos fazem até hoje aprender com ele e com a palavra de Deus. Amém? De todos estes, o tema que se destacou foi a questão do autocontrole. Quando a lei, por diversas vezes, Salomão fala sobre o autocontrole. E nesse texto a gente vai ver algo bem interessante. Por quê? Porque ele diz: como uma cidade derrubada sem muro. Porque é assim que se sente uma pessoa. É assim, dessa forma, que uma pessoa, digamos, uma pessoa ciumenta, digamos, uma pessoa que não tem muita empatia, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não sabe controlar-se, esta pessoa criará muitos problemas. Entendeu? Nós devemos saber se controlar a nossa ira. E muitos, mesmo dentro da igreja, não controlam a sua ira. E o conselho que eu quero começar te dando é: nunca tome uma atitude de cabeça quente. Se você tiver ou for tomar alguma atitude, primeiro se acalme, peça a Deus discernimento do que falar e como falar, porque uma vez que a palavra é falada, uma vez que você profere palavras que queiram, ou até muitas vezes tomar atitudes para chegar a vias de fato, isso daí vai prejudicar a tua vida e também a vida de muitos. Então, nós devemos controlar a ira. Muitos precisam controlar a ira para que a gente venha agir ou reagir da maneira certa e não da maneira adequada. Salomão compara a pessoa que não tem autocontrole
com aquela cidade que não tem muros. Por quê? Porque, infelizmente, ela não está protegida ou não está protegida. Ou seja, não tem proteção e é facilmente atacada pelos seus inimigos. Da mesma forma, uma pessoa que controla seu espírito é uma pessoa calma, uma pessoa branda. Já uma pessoa que não controla, ela só vive com raiva, ela só vive com ira. E esses sentimentos, eles muitas vezes fazem com que muitos se afastem dele ou dela. É como muitas vezes alguém que não consegue ficar calmo. O próprio Salomão escrevera lá em Provérbios capítulo 16, versículo 32, diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso que o controla em seu ânimo, de que aquele que toma uma cidade. Melhor é o que tarda, ou seja, o que demora em ficar com raiva. Paulo vai falar sobre isso em algumas formas. Talvez a mais clara seja quando ele está falando sobre os frutos do Espírito. E domínio próprio, como bem sabemos, está relacionado a um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Quando falamos em temperança, está falando justamente do temperamento e tem tudo a ver com o domínio próprio. Quem se controla, ele sempre vai saber que ele nunca vai tomar uma atitude para machucar alguém ou para machucar a si próprio. A palavra temperança descreve extremamente o controle que devemos ter sobre as nossas atitudes e reações. Isso é algo que o Espírito de Deus produz na vida de uma pessoa cristã após a conversão. Então, precisamos, acima de tudo, ter a maturidade espiritual de aprender a nos controlar. Porque você já parou para observar, tem pessoas que não se controlam e este ou esta, muitas vezes, vai ter muitos problemas na sua caminhada. Quando a gente aceita Jesus, uma vez que nós aceitamos a Jesus, o apóstolo Paulo disse que não vivamos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então, meu amado, precisamos melhorar a nossa conduta, precisamos aprender a nos acalmar, nos aquietar e, de igual modo, acima de tudo, estar calmo. E quando eu olho para isso, a gente percebe que tem muitas pessoas iracundas que se irritam facilmente e que não conseguem controlar seus sentimentos. É uma pessoa que não tem, controle nenhum de si próprio. Precisamos ficar atentos e orar pedindo que Deus nos dê estratégias. O versículo 16 também fala sobre o autocontrole, também no sentido de controlarmos os nossos desejos. Provérbios 25:16 diz: achaste mel, comer só o que te basta, para que porventura não te fartes deles e venha a vomitar. É forte, né? Parece simples, no meu entendimento, concluir que Salomão não está falando exclusivamente sobre o mel. Nesse caso, representa que aquilo que é desejável, aquilo que é bom aos nossos sentidos. Deus, ele nos permite aproveitarmos de tudo que é bom aqui. Temos um alerta para termos cuidado com os nossos excessos. O excesso é o resultado de uma vida sem moderação, sem controle dos desejos. Ou seja, quando alguém não tem controle, alguém muitas vezes termina se prejudicando e prejudicando a outros também. Provérbios 25:8 diz: não te precipites em litigar, para que depois, ao fim, fique sem ação quando o teu próximo te puser em apuros. Quando não controlamos os nossos desejos e reações, achamos fazendo das coisas quais nos arrependemos depois. E tem gente que é assim.
Tem gente que até não é ruim, tem gente que até não é maldoso, mas devido a não ter controle próprio, devido a não ter um domínio próprio, este ou esta, depois que faz a besteira, depois que apronta, fica arrependido, porque quando se dá brecha para o adversário, infelizmente, a gente vai ter que colher as consequências daquilo, quer sejam boas as ações, quer sejam más as ações. Mas que a partir de hoje você feche um muro. O próprio salmista disse: coloca assim, um guarda à porta dos meus lábios. Por quê? Porque muitas vezes o que mata alguém, o que prejudica, o que machuca alguém, não é só as pancadas, mas principalmente as palavras. Amém? Toma posse dessa palavra, guarda para que você possa praticá-la e não fazer de conta que ouviu e não quer praticá-la, porque depois Deus cobrará de você. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus esteja cuidando de você, da tua família, dos teus sonhos e projetos. Amém? Hoje eu quero mandar parabéns para Lucas Josué do Mato Grosso, que hoje está completando mais uma primavera. Parabéns para Lucas Josué, que está completando mais uma primavera. Que Deus te abençoe, homem de Deus. Que Deus abençoe teus sonhos e projetos em nome de Jesus. Se porventura você também hoje está completando mais uma primavera, meus parabéns, tá? Que o Espírito Santo de Deus seja o teu maior presente, hoje, sempre e eternamente. Oh, glória!